Bom, antes da gente avançar aqui no conteúdo, a gente precisa explicar o que realmente acontece na memória com relação a esses objetos, né, a alocação e como que o Python lida com essa alocação e desalocação de objetos aqui na memória disponível para o programa. Voltando ao exemplo aqui, vamos supor que eu criei essa variável aqui, né, essa referência, dálmatas, que é um filme, né, com essas informações aqui. Então, aqui ele veio aqui, criou esse objeto, né, com essas informações, ó, 101, tá, 1950, 80 aqui e tal, 101 dálmatas, né, e tal. Muito bem. E aí, o que ele fez? Isso aqui retornou para nós uma referência, ou seja, um lugar que está nisso na memória, e retornou, e a gente armazenou nessa referência chamada dálmatas, né? Que é o que a gente fez aqui, ó. Tem uma seta para cá. Muito bem. E se a gente viesse logo na linha seguinte aqui e criasse novamente uma referência com o mesmo nome, né? E exatamente repetisse, né, o comando. Ou seja, eu não estou criando uma nova referência. Estou com a mesma referência, só que eu estou criando um novo objeto. Então, o que o Python está fazendo aqui? Ele está, na verdade, criando um outro objeto aqui, certo? Com essas informações, 101 dálmatas, blá, 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 né? Ele está criando um outro objeto, porque, veja, eu acionei novamente a construção de um novo objeto. E essa referência dálmatas aqui, que estava apontando lá para essa coisa aqui, né, para esse primeiro objeto aqui, ele vai passar a apontar para esse segundo objeto aqui, ó. E como é que agora a gente chega nesse primeiro objeto aqui? Ele ficou perdido aqui dentro da memória, certo? Ele ficou doidão aqui e ficou perdido. A gente não consegue mais acessar, porque a gente não tem nenhuma referência, nenhum nome conhecido, né? Porque isso aqui é uma referência, é um nome conhecido. Nossa, então a gente não tem nenhum nome conhecido para acessar esse primeiro objeto que nós criamos aqui. Ele está perdidão lá na memória que foi alocada para o programa. Então, o Python ele dispõe de uma espécie de um coletor de lixo para lidar com essas informações aqui. No final do programa, né, vamos supor, executou esse programa aqui, ele terminou e ficou esse lixinho aqui. Então, tem uma espécie de coletor de lixo que vai fazer a limpeza dessa memória, né, e disponibilizar essa memória para outro programa usar, né, ou para o próprio programa, mas fazer essa limpezinha aqui mesmo. A mesma coisa aconteceria, né, esse lixinho ia ficar aqui, se a gente viesse aqui, por exemplo, e criasse uma nova referência, né, eu vou criar uma nova referência aqui, ó. Outra referência dálmatas, né? Essa outra referência é uma nova referência aqui, né? E ela vai apontar para o mesmo lugar que essa dálmatas está apontando, certo? Bom, aí agora, suponha que eu vou falar assim, olha, esse dálmatas aqui, eu vou falar assim que ele vai apontar para nada. Aponta para nada, tá? Aponta para nada. Então, ele veio e tirou essa seta daqui. Ah, sabe a outra ref? Aponta para nada também. Ele veio aqui e tirou essa seta aqui também. Então, ou seja, eu tenho minhas referências, sei o nome delas, mas elas não estão apontando para nada. E o pior, eu perdi qual que é o endereço, não tem nada que me diga quem que é o endereço dessas referências aqui, desses objetos que foram criados aqui. Então, é muito importante a gente ter essa ciência que você simplesmente
passar a apontar uma referência para nada, ou mudar os nomes aqui, criar outros objetos em cima de uma referência que já existe, né? Você está colocando coisas ali na memória, não está desalocando, né? Você só vai desalocar isso no final do programa, que é quando o coletor de lixo passa e realmente esvazia, né? Joga isso aqui fora. Isso que é chamado coletor de lixo, né? Numa palavra assim mais bonita, é a garbage collection, né? É o coletor mesmo, é uma vassoura que vai passar aqui e vai limpar essa região de memória, disponibilizando essa memória para outra pessoa utilizar, ok? Então é importante a gente saber isso, que você simplesmente criar um novo objeto, você não está destruindo esse objeto anterior, e você apontar uma referência que já tinha um objeto, né, que ela estava apontando para esse objeto, e você colocar essa referência apontando para nada, você está colocando um lixinho ali na memória, tá? E é importante a gente saber isso daí.